Oi, meu nome é Lana Bleicher, eu sou professora da Faculdade de Odontologia da UFBA, faço parte do grupo de pesquisa Trabalho Precarização e Resistências do CRH UFBA e esse vídeo é o segundo de uma série em que eu falo sobre normas ABNT para fazer referências bibliográficas. Hoje eu vou falar sobre como é que a gente faz referências de capítulos de livros. Se você não viu o primeiro vídeo em que eu falo sobre como a gente faz referência de livros considerando como um todo, vai lá e assiste. Só lembrando que a norma que a gente usa para fazer as referências bibliográficas é a NBR 6023. E a gente está empregando aqui a segunda edição, que foi publicada em 2018. Vamos olhar esse exemplo, que é da própria NBR 6023, para entender como é que é a regra. O livro dessa referência tem esse título, História dos Jovens 2. Esse é o título do livro e o subtítulo é A Época Contemporânea. E vocês devem lembrar do primeiro vídeo que toda vez que a gente tem título e subtítulo, somente título é que fica em negrito. O subtítulo fica normal e um é separado do outro por 2 pontos. Bom, esse livro foi organizado por 2 pessoas. A primeira pessoa é esse aqui, que o último sobrenome é Levi, e a segunda pessoa, essa pessoa aqui, que o último sobrenome é Schmidt. Então, nós temos Levi, vírgula, G ponto, ponto e vírgula, porque ponto e vírgula é aquilo que vai separando os autores. Schmidt, vírgula, J, ponto. Lembrando que sempre o último sobrenome, que é o que vem primeiro, fica em maiúsculas. Essas 2 pessoas são as organizadoras do livro, e é por isso que a gente tem essa informação aqui. Org. Entre parênteses, significa que foi organizado por essas 2 pessoas. De resto, segue de maneira muito semelhante àquela que a gente utiliza para fazer livros. Então, depois do final do título, subtítulo tem esse ponto, vem a cidade onde foi publicado o livro, 2 pontos, a editora do livro, vírgula, ano de publicação, ponto. Tudo isso que está em azul já seria suficiente se vocês estivessem referindo o livro como um todo. Acontece que vocês não utilizaram o livro como um todo, vocês utilizaram somente um capítulo. E esse capítulo se chama Imagens da Juventude na Era Moderna. Esse capítulo de livro foi escrito por Giovanni Romano. Então, essa é uma informação que vocês precisam reter. Quando a gente tem um capítulo do livro, a gente começa dando a informação sobre o capítulo, autor do capítulo, título do capítulo e depois vem a informação do livro. E uma coisa que eu quero que vocês prestem muita atenção é essa partícula in. In está informando que está dentro. Então, é capítulo dentro do livro, tá bom? Quando a gente tinha a primeira edição, esse in era normal e agora na segunda edição ele é em itálico. Essa é uma das mudanças da segunda edição da norma. Então, vejamos como é que a gente informa. Sobrenome do autor, nome do autor e título do capítulo. Depois vem todas as informações do livro, do jeito como vocês aprenderam. E no final vocês vão ter a localização desse capítulo. Né? Nesse caso aqui foi as páginas. Então, nós temos a informação de que este capítulo começa na página 7 e termina na página 16. Esse é um exercício que vocês vão fazer agora. Eu recomendo que vocês deem um pause nesse vídeo para fazer no próprio caderno a referência disso aqui. Aliás, tentem fazer isso sem olhar o exemplo anterior. Primeiro, façam assim. Só voltem um pouquinho no slide para dar uma olhada naquela tela anterior, se vocês de fato não conseguirem.
porque é interessante vocês se desafiarem. Então, primeiro se desafiem, sem olhar o que já passou. Depois dá uma olhadinha na parte do slide anterior e só então vocês avançam para a resposta que vai ser logo a seguir, certo? Aqui está a resposta. Essa referência é da NBR 6023. A pessoa que fez essa referência optou por fazer com o nome do autor abreviado. Vocês veem aqui, em vez de colocar o nome por extenso, colocou as iniciais, mas é possível também fazer com o nome por extenso. As duas formas são válidas. E neste caso, o autor do capítulo é o mesmo que o autor do livro. Então, é por isso que aparece duas vezes. Primeiro, a informação do capítulo, ou seja, autor e título do capítulo. O in, que vocês já viram, que vem em itálico. Depois, as informações sobre o livro. Nesse caso, este livro é uma segunda edição, por isso que aparece aqui a informação a respeito da edição. Se fosse a primeira edição, não seria necessário informar. Ao final, vem a informação sobre a localização, ou seja, em que páginas está esse capítulo. Então, vejam aí se vocês acertaram o exercício desta referência. Para finalizar esse vídeo, vou passar um exercício que vocês vão ficar fazendo enquanto o próximo vídeo não sai. Vocês vão trabalhar com este livro aqui. Este livro foi organizado por Sônia Cristina Lima Chaves. Essa é a organizadora do livro. O livro tem título e subtítulo. O título é Políticas de Saúde Bucal no Brasil. Subtítulo, Teoria e Prática. Foi publicado pela Edufba, a editora da UFBA, e é por isso que vocês encontram esse livro para baixar por completo no repositório da UFBA. Eu já fiz um vídeo sobre o repositório da UFBA. Aliás, vocês também podem encontrar esse livro no Cielo Livros. Então, vocês veem que todos os vídeos deste canal aqui se conectam, né? Eu já expliquei como é que a gente baixa livros em acesso aberto lá no Cielo Livros. Então, esse é um dos livros que tem lá para baixar. Foi publicado em 2016. Só que vocês vão fazer sobre um determinado capítulo. O capítulo se chama O Dentista e o Mercado de Trabalho. A autora do capítulo é Lana Bleicher. E vocês vão se desafiar, fazer essa referência aí, que aí a gente conversa quando for o momento de conversar. Então, é só isso. Fiquem bem, fiquem com saúde e até o próximo vídeo.